A paz do Senhor para todos, trazer uma palavra nossa, edificação neste momento. Quero falar da volta de Cristo, que Jesus vem a qualquer momento, e nós devemos anunciar o Evangelho quanto é tempos e pregar que Jesus está voltando. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 44, diz assim a palavra do Senhor: Por isto estáis vós há despercebido, também porque o Filho do Homem há de vir a hora que não pensei. Que hora Jesus vem? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. E o Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus diz assim: Vigiai, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Devemos vigiar, porque Jesus, ele vem buscar a sua igreja. Então, quando Jesus fala aqui, por isso vós também está despercebido, também porque o Filho do Homem virá a hora que não pensei. O que Jesus falou sobre Noé? Jesus disse assim como foi no tempo de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque no tempo de Noé o povo comia, bebia, casava-se, dava esse casamento, até que veio o dilúvio, enquanto Noé entrou na arca, e o dilúvio veio e destruiu a todos. Então, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando a Bíblia fala que no tempo de Noé, é porque o tempo de Noé o povo estava despercebido. O povo não estava acreditando que vinha o dilúvio, achava que ia demorar, e aí estava despercebido. Então Jesus disse: eu virei a hora que não pensei. Então, quando estão despercebidos, é a hora que Jesus vem buscar a sua igreja. Então, quando a Bíblia diz que devemos estar preparados para a volta de Cristo, então, porque Jesus vem a hora que não pensei. A qualquer momento, a trombeta vai tocar, Jesus vai raiar nas nuvens e vai buscar o seu povo. A Bíblia diz que a igreja será arrebatada, os mortos vão ressuscitar primeiro, os vivos serão transformados e encontrarão o Senhor nos ares, e de lá estarem sempre com o Senhor. Então, quando será que Jesus vai vir? O dia e a hora ninguém sabe. Mas eu quero dizer, já que ninguém sabe o dia nem a hora, então nós devemos estar preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Em primeiro lugar, nós devemos estar preparados porque a Bíblia Sagrada nos mostra sobre os sinais da volta de Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 8, fala sobre falsos cristos, guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. E tudo isso está acontecendo, é os sinais da volta de Cristo, está se cumprindo na palavra de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus diz assim: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vai ter que acontecer, se cumprir a palavra de Deus. Então nós devemos estar preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo que Ele pode voltar a qualquer momento, ou pode voltar daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, ninguém sabe. Data marcada ninguém pode marcar. Já marcaram data. Os falsos profetas já marcaram data para a volta de Cristo. Muitas das datas já foram marcadas, mas não se cobriu porque é falsas profecias dos falsos profetas. Mas nós devemos estar preparados para a volta de Cristo. Foi o que Jesus nos alertou. Por que nós devemos estar preparados? Porque Jesus falou sobre os sinais da volta de Cristo. E os sinais estão aí. Os sinais que estão acontecendo estão aí para que todos despertem para a realidade que Jesus está voltando. Falsos cristos, falsos profetas, falsas doutrinas, falsos mestres, guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, o pecado se aumentando, a iniquidade, o amor de muitos esfriando. Então tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Então devemos estar
preparado para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele prometeu que vai voltar. Então deve estar preparado por causa dos sinais que Jesus mostra que Ele vai voltar. Devemos estar preparados porque existem os sinais fortes nesses últimos dias. Os sinais fortes, eu quero dizer, primeiro, apostasia. Apostasia significa abandono da fé e dando ouvido a espírito enganador, que é a doutrina de demônio, sendo enganado. Então, apostasia, muitas pessoas estão aí se apostatando da fé e sendo enganado pelos falsos mestres e as heresias, e abandonando o caminho da verdade e indo para o caminho da mentira. Outros sinais que nos mostra forte é sobre querer mudar as leis, colocar as leis que é contra a igreja. E a igreja está aqui na terra, nós somos luz do mundo e sal da terra, e nós devemos fazer a diferença. E as leis querem ser mudadas para contrariar os princípios da Bíblia. Qual leis? A lei de aborto, querendo liberar o aborto, casamento homossexual, querendo liberar criança ter mudança de sexo. Menino pode ser menina, menina pode ser menino. Então, mudança de sexo, ele pode ter já tomar essa decisão já pequeno. Então, querer liberar as drogas, nós vemos aí, é mudança de lei. Para quê? Isso aí para simplesmente atingir a igreja. Mas nós, como igreja, estamos aqui e nós somos sal da terra e luz do mundo. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 2, não conformei com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Então o que nós devemos fazer é transformar o mundo pelo o nosso entendimento da palavra de Deus. Então nós não devemos conformar com esse mundo. Muitas pessoas já estão se conformando com esse mundo, aceitando o casamento, homossexualismo, querem acertar conformando com o aborto, conformando com as drogas, quer liberar, e as pessoas estão aceitando. Mas nós, igreja, não devemos aceitar. Não se conformei com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. A igreja, o papel da igreja aqui é pregar o evangelho, é transformar a vida, é libertar a vida. E nós devemos obedecer a palavra de Deus. Também nós devemos estar preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por causa das leis, dos sinais, e também porque o mundo já está se preparando para a chegada do anticristo. Já está falando sobre um governo mundial, já está falando sobre um líder mundial para governar o mundo, já está falando sobre uma moeda mundial e trazer a paz para o mundo. Então eles já estão querendo paz para o mundo. Então justamente um governo mundial, um líder mundial, uma moeda mundial e a paz para o mundo, e também o chip, já está falando sobre o chip 666. Então justamente o mundo já está se preparando para a chegada do anticristo, que vai vir para reinar aqui nesta terra e vai governar o mundo. Mas nós, como igreja, devemos estar preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós não aguardamos o anticristo. Nós não estamos aguardando o anticristo, nós não estamos aguardando a grande tribulação, nós não estamos aguardando o governo mundial, nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Jesus disse, João capítulo 14, versículo 2 e 3, diz assim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar. Aonde? Na cruz. Mas Jesus disse que iria para o céu, para a casa do Pai, e viria outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde estiver, estejais vós também. Então Jesus prometeu que ele vai voltar buscar a sua igreja. E os sinais nos mostram
que Jesus está vindo. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, Paulo, ele escreve a sua carta em 1 Coríntios, dizendo que a igreja será arrebatada, será no momento, no abrir e fechar dos olhos. A trombeta soará, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Aí se dará o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo será julgado, todos os salvos serão julgados, não para perder a salvação, porque quem foi arrebatado já está salvo. Então será julgado as suas obras, e aí se dará o galardão. Aqueles que fez a obra de Deus por prazer de fazer a obra de Deus, terá o seu galardão. E aqueles que não fez, aquele que fez mal feito, vai perder o seu galardão, mas terá o direito de morar no céu, porque quem foi arrebatado já está salvo. Depois do tribunal de Cristo, a Bíblia diz que terá a borda do Cordeiro, que nós cremos que Jesus vai, seu encontro entre Cristo, que é o noivo, e a igreja, que é a noiva. Então Cristo e a igreja se encontrará no céu e será a borda do Cordeiro. Nós cremos que será arrebatado antes, depois Jesus vem no final da grande tribulação, virá para Israel, aonde Israel será atacado pelo anticristo, será cercado. Depois Jesus vem para Israel e a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 1, 7, todos olhos verá. Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31, que logo após aquela grande aflição, que é a grande tribulação, ele aparecerá no céu, o Filho do Homem, e toda a terra verão o Filho do Homem. Então, é quando Jesus vier para Israel, a salvação de Israel. Então, nós cremos um arrebatamento antes, que a igreja será arrebatada no momento, no abrir e fechar dos olhos. Paulo fala, 1 Coríntios, capítulo 15, 51, 52, e para Israel, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, todos os olhos verá, é quando Jesus vier para Israel. Então, quando Jesus vier para Israel, a Bíblia diz que Jesus vai pisar aqui no Monte das Oliveiras, Zacarias, capítulo 14, 4 e 5. Mas quando Jesus vier para a igreja, Jesus não pisará aqui no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que Jesus aparece nos ares, e a igreja que vai ao encontro de Cristo nos ares, depois irá para o céu. Mas quando ele vier para Israel, ele vem, todos os olhos verá, e Jesus vai pisar aqui no Monte da Oliveira. Então o que nós vemos aqui, que devemos estar preparados para esse grande dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que a qualquer momento ele vai vir buscar a sua igreja. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora que Jesus ele vem, mas se alerte, porque o que está acontecendo no mundo é sinais da volta de Cristo. A pandemia, falsos profetas, falsas datas marcadas para a volta de Cristo, o amor de muitos se esfriando. Então tudo isso que está acontecendo é prenúncio da volta de Cristo. E a igreja tem que estar preparada dizendo, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É em Cristo nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A trombeta vai tocar, amém? E quando a trombeta tocar, os salvos, aqueles que dormiram no Senhor, vai ressuscitar. E os mortos que vão ressuscitar, vai encontrar com os vivos, que serão transformados, vai encontrar o Senhor nos ares. Essa é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que o mesmo Senhor descerá do céu com a larina, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Essa é a promessa daqueles que estão aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer também subir no arrebatamento, creia em Cristo, se arrependa dos seus pecados, confesse Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, obedeça a sua palavra e espere a volta do nosso Senhor Jesus Cristo firmado na rocha, porque Ele vem buscar a sua igreja. Amém?
Que Deus nos abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação e nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.